Uma boa noite a todos. Nos próximos 40 minutos, nós vamos discorrer do mito da mensagem dos Espíritos, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Que a gente medite, tire suas conclusões, pesquise em casa, dê uma olhadinha, aplique para ficar melhor, para se sentir melhor, viver de uma maneira mais plena, mais direta, mais clara. Lázaro é quem assina, o espírito de Lázaro é quem assina esse item, né? E Lázaro, a criatura Lázaro, que tinham pensado que ele tinha morrido, não, ele estava em estado cataléptico, e Jesus acorda ele na língua judaica é Elazor, e significa literalmente aquele que Deus ajuda. Aquele que Deus ajuda. Esse espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz 4 comunicações. 2 comunicações ele traz neste capítulo, que é a afabilidade e a doçura, que nós vamos trabalhar, né? E traz a obediência e a resignação. Ele vai conversar. Depois ele trabalha no capítulo 11, que é sobre o amor. Ele trabalha a lei de amor. E por último, ele trabalha no capítulo 17, que é a perfeição possível, o ser de perfeitos. Ele trabalha o dever. Só o estudo do pensamento desse espírito de Lázaro, que representa uma pleia de espíritos, representa Agostinho, todos aqueles que se organizaram para trazer o Evangelho, só esse estudo, para a gente poder compreender e aplicar na vida, eu vou ser otimista. 2 anos de estudo. De estudo, não de escutar. Se eu conseguir ser feliz na minha mensagem hoje, nós vamos sair daqui para aplicar nas nossas vidas. Senão não adianta de nada. Tem que existir uma aplicação para que a gente possa obter aquilo que o planeta dá para nós, a felicidade possível. Então vamos lá. Ele começa sobre a afabilidade e doçura, dizendo o seguinte: olha só a profundidade. Ele diz assim: a benevolência é fruto do amor ao próximo. Quer dizer, existe uma árvore do amor, que eu só posso colher a fruta dessa árvore através do amor. E que o nome dessa fruta é benevolência. Benevolo, vontade de praticar o bem, vontade de perdoar, vontade de não ter rancor, tudo aquilo que nós possuímos num grau alto. Então ele vai trabalhar, dizer que, vou ler de novo, a afabilidade e a doçura, a benevolência é o fruto do amor ao próximo. Então, qual é a conclusão? O fruto é a afabilidade e a doçura. Esse é o fruto da árvore do amor, a afabilidade e a doçura. A manifestação nas nossas vidas é uma lei, a cada um segundo as suas obras. Eu vejo muito em vários locais, e também no movimento espírita, nós continuamos com rituais, com maneiras de falar de 2000 anos atrás, sem entender a parte que nos cabe nesta criação. Por exemplo, eu não quero me incomodar. Nós estamos na Terra para nos incomodar. Eu não quero ter problemas na minha vida. Tu quer evoluir como? Como é que tu quer aprender a tua vida se tu não resolver problemas na tua vida?
E a gente aí diz: Papai do céu me protege, Papai do céu me ampara, procurando ainda um paizinho que faz o tema para nós. Mas o que Jesus diz? Jesus de Nazaré, o que ele diz? A cada um segundo as suas obras. Ele não diz assim: Nelson, vai valer o que tu fala, tá? Ah, tu fala legal, eu gosto de ti falando, então vai valer o que tu fala. Não. A cada um segundo as suas obras. Então eu vou, de uma outra maneira, eu vou mostrar aqui a grandiosidade do amor de Deus por nós e a justiça imensurável de Deus por nós. Amor divino e a justiça. Amor divino. Todos nós somos livres para fazer o que a gente quiser na vida. Deus permite que a gente erre. Deus permite, porque nos cria simples e ignorantes, que a gente vá desenvolvendo essas habilidades. E errando, tropeçando, levantando, caindo. Então há uma permissão. Isso em nome do amor. Tu é livre, Nelson, tu é nível Jorge, Antônia, para tomar as decisões que tu queira na vida. E aí vem a justiça. Porém, tu vai colher o que tu está semeando. Porém, tu vai escolher o que tu está semeando. Ninguém te julga. Tu joga no terreno essa semente, ela é amarga, tu vai colher. Ora, então, eu começo a assumir o controle da minha vida. Eu não quero comer fruto amargo, eu quero comer um fruto doce. A afabilidade e a doçura. Olha como é que é, qual é o capítulo? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Porque tem gente que não merece a planeta Terra. Muitos de nós vamos ter que sair daqui para não atrapalhar. Muitos de nós não estamos comprometidos com a afabilidade e a doçura, porque entendemos que a vida vem pronta. Tem gente esperando nave espacial, não sei de onde aí, e vai vir aqui. Isso é loucura, tá, gente? Isso é loucura. Porque eu sempre quero que alguém faça o tema para mim. Papai do céu me protege, me ampara. Deus nos deu a liberdade. Eu posso tomar qualquer decisão, porque vai vir o aprendizado, porque eu vou ter que colher os frutos. Ora, se o fruto é amargo, chama-se sofrimento. Eu não quero sofrer, eu tenho que me organizar. Quem de nós aqui já fez um ato de fisioterapia muscular, ou porque quebrou um osso do organismo, do corpo? Dói, gente. Fisioterapia dói. Dói. Quando chega na hora da fisioterapia, diz: vou ter que ir de novo, vou passar aquele sofrimento. Dói. Agora imagina a fisioterapia da alma. A gente entra na melhor família que pode entrar para aprender o que tem que aprender. E aí eu botei aqui, nunca nos esquecer que os espíritos estão nos observando. Nós temos orientadores. Uma maneira infantil de falar meu anjo da guarda. Isso é a maneira de 2000 anos atrás. Eu tenho um orientador. Quem cursou um curso superior sabe que quando a gente vai fazer um trabalho de conclusão, precisa de um orientador. E o que ele faz? Risca, risca, risca. Não é assim, vai de novo. E a gente fica indignado. Até o momento que diz: olha, eu não quero mais, acabou, eu fiz o meu melhor. Então está aprovado. Toca. Agora pratica. E aí, Hipólito Leão Denis Rivail, Allan Kardec, quando codificou a doutrina, para separar claramente a obra dele daquilo que ele trazia em benefício do público, portanto, era totalmente gratuito, não tinha envolvimento com dinheiro nenhum. Ele vai dizer que o verdadeiro espírita é um livre pensador. E a gente confunde humildade com subserviência. Eu baixo a cabeça e aceito. Não, se eu não concordo, eu não aceito. Se eu não concordo, eu vou argumentar com harmonia, com delicadeza, com firmeza, mas eu vou dizer: não está legal isso. É assim que a gente evolui. Então, dando continuidade, Jesus nesse capítulo nos deu uma metodologia.
Ele trouxe um método para dizer, se tu usar esta metodologia, tu fica na terra. Se tu usar esta metodologia, tu vai te pacificar na terra. Afabilidade e doçura. No fundo, sobre o que o Lázaro está falando? Gente, sobre o amor. Está falando exclusivamente sobre o amor. Jesus Nazaré não jogou uma vírgula, uma palavra e os seus exemplos fora. Ele passa 3 anos, ele era carpinteiro, ele podia se movimentar sem que o grupo romano desconfiasse dele como um líder. O pescador não podia se movimentar, tinha que estar lá no Mar da Galileia, aí naquela região de Genezaré. Os sacerdotes tinham, todo mundo controlava todo mundo, mas quem tinha uma profissão de poder se movimentava à vontade. Jesus passa 3 anos tranquilo, falando para os necessitados, os desvalidos, os sofridos. Uma semana só, uma semana, ele foi para a capital, Jerusalém. O que fizeram com ele? Crucificaram ele. Uma semana ele durou na capital. 3 anos ele se movimentou pelo mundo todo, daquela região ali, tranquilo. Uma semana que ele chegou perto dos doutos da lei, crucificaram ele. E nós, o povo, ainda podemos escolher: crucifica ele ou liberta esse ladrão aqui. Liberta o ladrão para crucificar ele. Liberta o erro, o ladrão, para crucificar. Porque nós temos uma fantasia de acreditar nos discursos bonitos, ao invés de ver o comportamento. Dando continuidade. Para viver bem na terra, para me ser pacífico, eu tenho que ter desenvolvimento da afabilidade e doçura. Então eu vou desenvolver o amor. O que eu fiz? Nelson. Bom, como é que eu posso trabalhar isso e mostrar para todo mundo aonde é que Jesus deixou taxativo como exemplo, que somente o amor liberta o ser humano? Pois ele deixou, está escrito em Lucas, aliás, só está escrito em Lucas, não está nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João, só em Lucas. Ele deixou uma beleza, aonde que a conversa que acontece, textualmente, ela deixa tudo especificado. Então vamos desenvolver isso. Vamos lá. Um douto da lei, portanto, alguém que conhecia a lei, um doutor da lei, ele conhecia. Ele tenta Jesus e vai para Jesus e faz a seguinte pergunta: o que é preciso para obter a vida eterna? Pô, ele é douto da lei e não sabe disso? Não. Ele queria dizer: tu está ensinando uma doutrina contrária aos hebreus, por isso nós vamos te prender. Como é que é a resposta de Jesus? Outra pergunta: o que está escrito na lei? O que está escrito lá no Velho Testamento de Deuteronômio? O que está escrito? E o douto da lei vai dizer: está escrito lá, ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ama ao teu próximo. E Jesus disse: pois é só fazer isso. Jesus desmonta, porque ele não consegue prender um cara que disse: eu não estou indo contra a lei hebraica. E aí ele faz uma outra pergunta para Jesus, para tirar a responsabilidade dele de não fazer aquilo. Ama a Deus de toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu esforço, com toda a tua capacidade de entendimento. E ele pergunta: mas quem é meu próximo? Ou seja, se eu vou exercitar o amor, para quem?
Quem é meu próximo? E aí Jesus conta essa belíssima parábola, essa história monumental. E ele começa assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado. Passou por ele, depois disso, ele todo ferido, quebrado, judiado, um pastor da época, um douto da lei, e passa do lado, não é comigo. Logo depois, passa um outro, e passa ao lado, não é comigo. E vem vindo um samaritano. Para entender, a Samaria era o que agora, lá ainda se briga até agora, né? São tudo da mesma etnia e estão brigando, né? Seria ali na faixa de Gaza, ali as brigas atuais. Eles eram excluídos, porque eles eram hereges, porque eles diziam que muitas coisas não estavam adequadas. Então ninguém gostava de um samaritano. Pois o samaritano pegou ele, passou panos nas feridas, pensou com vinho, botou ele no cavalo dele, levou até uma hospedaria e disse: hospedeiro, vou te deixar 2 moedas aqui, faz o teu melhor, mas se gastar mais que 2 moedas, na volta, quando eu voltar para Jerusalém, eu passo aqui e te ressarço, pago o restante. E aí ele se vira para o doutor e pergunta: quem é o próximo dele? E o cara teve que engolir e dizer: é o samaritano. Disse: pois é, faz assim. Tu não sabe o que é teu próximo? O próximo, eu escrevi aqui para não dizer de uma outra maneira. Quem é meu próximo? Todo aquele que necessita de amparo. Todo ser humano que necessita de amparo é meu próximo. Eu vou dizer uma frase aqui que vai doer em nós. Me ame, quando eu menos merecer, porque é quando mais eu preciso. Quando eu menos mereço o amor, é quando mais eu preciso. É quando mais eu preciso de compaixão, quando eu mais preciso de misericórdia. É exatamente quando eu não faço isso com os outros, quando eu firo alguém. Agora vamos pensar, por que Jesus criou todos os detalhes desta parábola? Primeiro, da cidade de Jerusalém até Jericó, era uma descida, descia-se 1.700 metros em altitude, num percurso de 17 quilômetros, ou seja, um percurso de 27 quilômetros, daria aproximadamente 7 horas caminhando. E era um trecho muito perigoso, porque é um aclive, uma descida, muito outeiro, muita pedra, fácil de se esconder, fácil de ser assaltado. Mas Jesus quis dizer mais ainda: descia de Jerusalém para Jericó. Eu estou descendo o meu padrão vibratório, eu estou entrando num padrão do usual, da mesmice, e aí eu sou assaltado. Então tem 5 componentes aí. O assaltado, que a gente não sabe quem é, Jesus não diz, é um próximo. O padre, o outro douto da lei, o dono da estalagem e o samaritano. São 5 personagens. Mas a personagem central é alguém que eu não conheço, porque ele não fala nada, ele só diz que o cara foi assaltado. Ele só diz que o cara precisa de compaixão, que precisa de misericórdia. E eu estou ali, então eu vou fazer isso que eu tenho para fazer. Vou fazer o meu melhor. Eu estou sendo um bom próximo? Eu, Nelson, eu, Antônia, eu, Jorge, eu estou sendo um bom próximo
para aquelas pessoas ao meu redor que necessitam de mim? Aquelas pessoas que precisam de auxílio, às vezes num ouvido, vão dizer uma coisa que a gente já sabe, mas ninguém as escuta, então a gente vai escutar. Eu estou sendo alguém bom? Eu estou desenvolvendo a tolerância para com as pessoas que são insistentemente irritantes? Eu estou fazendo de mandar um pensamento bom àquela pessoa que tenta me prejudicar? Não é se omitir, não é baixar a cabeça, mas é não devolver na mesma moeda. Porque quando alguém nos ataca numa discussão conosco, o que ele espera? Que a gente também se altere. Eu começo a gritar e eu espero, tu vai te alterar também e nós vamos xingar. Agora imagina alguém ficar alterado e nós ficarmos calmos, tranquilos. A gente dizer, tá, e? Nelson, é muito difícil. Claro que é difícil. Gente, se fazer o bem fosse fácil, todo mundo era bonzinho na Terra. É difícil no nosso estágio evolutivo. Nelson, quer dizer que fazer o mal é fácil? Claro que sim, por isso que todo mundo faz o mal. Porque é fácil. É fácil judiar de alguém. É fácil passar a perna em alguém. É fácil usar a inteligência em cima de uma crença. Eu usar a minha inteligência para dominar aquele que acredita. Por isso que a gente não tem que acreditar. A gente tem que conhecer. É totalmente diferente. Conhecer. Conhecer não tem a ver com crença. Nelson, dá um exemplo. Vamos lembrar das aulas de história do colégio. Eu sou do tempo de ginásio, né? Tempo que se dava aula mesmo. Fernão Dias Pais Leme, o caçador de esmeralda. Era um bandeirante, saiu daquela região que agora é São Paulo e foi na Amazônia. O que ele queria? Pedra preciosa, dinheiro, riqueza. Até agora se vai na Amazônia para isso. Chegando lá, ele viu os índios da região com colares de diamantes, de esmeralda. Nossa! Ele chamou um índio, que era o Bambambam, disse assim, onde é que está as minas? É claro que o índio disse, não vou te contar. Como é que eu te contar, tu vai levar. O que ele fez? Ele pegou uma cambuca, botou álcool e disse assim, se tu não me contar, eu vou botar fogo nos rios. E botou fogo no álcool. O índio se apavorou. Por quê? Porque ele não tinha de conhecimento de que era o álcool. Então ele se assustou. E ele contou onde estavam as riquezas todas. E o Fernão Dias Pais vai escrever no obituário dele, por isso que até agora a gente sabe como é que isso aconteceu. Usou da inteligência para se aproveitar. Faz isso conosco. Então uma palavrinha bonita atualmente em inglês, né? Fake news. E a gente vai repassando, não tem uma análise, não disse e já fala. Fofoca eletrônica. Perder tempo com isso. Então nós vamos trabalhar dois conceitos diferentes que a gente tem uma ideia inadequada. De duas palavras, com significado leva para o mesmo fim. Uma grande ansiedade. E a ansiedade é muito ruim, porque a ansiedade é medo do que vai acontecer, que ainda não aconteceu, e que deixa a gente muito mal. Tem pessoas que precisam, inclusive, ter medicação para poder produzir dopamina e serotonina para equilibrar isso. E quando eu falar a primeira palavra, o pessoal diz, Nelson, que isso? São iguais. Primeira palavra, esperança. É muito ruim. Como assim, Nelson? Esperança é ruim? Claro que é. Porque a esperança produz desejo. Eu desejo isso, eu espero, eu tenho a esperança, produz desejo. E aí vem a segunda palavra, medo. Eu tenho medo que não aconteça o meu desejo. E se eu tenho medo, a esperança que produz o desejo trouxe o medo e trouxe então a preocupação. Não pode ser, aí eu passo. E se não acontecer? E se não acontecer? Talvez nós nunca tínhamos pensado a esse respeito. A gente vai falando, tem que ter esperança. Não, gente.
Ah, Nelson, mas o que eu tenho que dizer? Ah, claro que tem a palavra correta. Tu tem que ter fé. Fé é certeza daquilo que não chegou em mim, mas eu sei que é certo que vai chegar. Eu sou imortal. Nós temos no teatro da vida. É uma peça teatral. Cada um de nós aqui é um personagem. Mas nós não somos o diretor do teatro. Não somos o diretor. O diretor é Deus. Consciência cósmica, dá o nome que queira. Ele que dirige o espetáculo. Então, eu me sinto como um cachorro amarrado numa carroça. A carroça me leva. Me leva. Mas eu tenho que ter confiança no cocheiro. Fé. Quem é o cocheiro, gente, da nossa vida? Deus. Tem alguém aqui em perigo? Claro que não. Evidente que não. Ah, mas eu quero ficar com essa roupinha o mais tempo possível. Fazendo o quê? Já assistiram aquelas novelas da Globo? Que no primeiro capítulo dá um acidente e morre alguém? É assim a vida. A gente nunca sabe quando é que vai sair desse palco da vida. Mas o importante não é sair do palco, o importante é ter vivido no palco. É ter feito o melhor. Porque muitos de nós, uma carroça, mas a gente vai que nem gato para tomar banho. Não quero ir, não quero ir, não quero ir. Enquanto tem que aceitar que o cocheiro está levando aonde a gente precisa. Uma vez um grande amigo, sentado à minha frente, me disse o seguinte, com 2 filhos, um de 7 e um de 5. O meu grande professor foi meu pai, Nelson. O melhor professor que eu tive foi meu pai. E aí, curiosidade, tá, mas o que teu pai te ensinou? Ele me batia todos os dias. Ele tinha um relho na porta da cozinha, ele me dava com o cabo do relho, por nada, o tempo todo, até que eu fiquei com 16 anos e eu tomei o relho dele e queimei. Era maior que ele já. E aí eu fiz a pergunta, o que ele te ensinou então? A não fazer isso com meus filhos. Eu aprendi, eu não faço, nunca bati num filho, exijo deles, cobro deles, mas nunca levantei a mão para um filho. E o meu professor foi meu pai, ele me ensinou. Mas eu já vi gente que diz assim, eu apanhei e toquei bem forte, por isso que eu bato nos outros. Cada um age da maneira que quer, a cada um segundo as suas obras. Parábola moderna. Vão entender agora porque eu falei da parábola de Jesus. Um rapaz, um travesti, vinha de moto da noitada dele e foi assaltado. E ficou atirado lá da motinha dele, todo quebrado. Passou um pastor e disse, vou rezar por ti lá na igreja. Aleluia! E foi embora. Passou um padre e disse, tem um demônio nele? Eu vou rezar por ele. E foi embora. E passou por ali uma prostituta, uma mulher que vendia o próprio corpo, e se agachou e pensou as feridas dele e fez tudo o que podia por ele. Levou ele até a casa dela, pegou o dinheirinho que ela tinha e foi comprar um antibiótico para ele. E passou a noite ali aguardando, molhando o lábio dele com água. A pergunta, quem é o próximo desse rapaz? Qualquer momento da nossa vida nós podemos ser próximos de alguém. É só não se omitir. O sofrimento está à nossa volta. É só querer enxergar. É só querer perceber a vida naquilo que eu posso modificar. Encaminhando o nosso final nos últimos 10 minutos. Vamos lá.
A questão de um mês e meio atrás, eu fiz uma palestra aqui a respeito da questão 919, que era a seguinte pergunta: qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar em vida e resistir à atração do mal? Qual é o meio mais prático da gente resistir ao mal e se libertar disso? Resposta: um sábio da antiguidade falou, disse: conhece a ti mesmo. Por que nós temos que nos conhecer? Porque se eu sou um desconhecido de mim, é impossível eu me amar. E se eu não me amo, como é que eu vou dar amor para alguém? É impossível, gente. Eu vou querer ser amado. Me dê amor, me dê amor. Tem um nome isso aí, chama-se apego. É uma enfermidade, apego, tá? Porque nada é nosso. Como é que eu vou estar apegado a algo que não é meu? Não é meu. Nem esse corpo aqui é meu. O passarinho come a formiga, depois que o passarinho morre, a formiga come o passarinho. É assim que funciona a vida. Isso é roupa. É roupa. Exclusivamente roupa. Para eu poder exercitar a minha vida plena durante um certo tempo. Mas eu sou imortal, eu continuo desenvolvendo. Vamos adiante, vamos aperfeiçoando, melhorando, errando, acertando, progredindo. Bom, e nessa questão 919 tem a 919A. Quem responde essa questão, gente, é Agostinho, tá? É uma questão dos Espíritos que é assinada por Agostinho. E aí ele vai dizer, bom, mas eu vou dizer para vocês como é que eu fiz, porque aí a pergunta, mas como é que a gente se conhece? Porque eu quero me conhecer, mas eu quero saber como é que eu me conheço. Aí a resposta é monumental. Eu vou dizer para vocês como é que eu fazia, eu, Agostinho. Eu deitava à noite e pensava, o que eu fiz no dia de hoje? Eu vou falar da maneira moderna, tá? No literal. Se a resposta for nada, nossa, o que tu fez hoje, Nelson? Nada. Sabe o que significa isso? Essas 24 horas nunca mais vão voltar na minha vida. Nunca mais vão voltar na minha vida. E eu não fiz nada. Estou desperdiçando a única coisa que é minha, o tempo. Porque está o tic-tac da vida. Todos nós aqui estamos 35 minutos mais próximos do fenômeno da morte. Para todo mundo aqui. Olhem para mim se eu estou com cara de assustado. Eu sempre soube disso. Eu sempre soube disso. A grande questão é não ter vivido. É não ter amado, não ter abraçado, não ter chorado, não ter experienciado a vida que te constitui, que te constrói como tu é. Então, se eu tenho para me conhecer, fazer uma análise da minha vida, então aí eu digo, bom, mas eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali, eu vou fazer diferente. Eu cometi aquele erro 12 vezes hoje, mas a semana passada eu cometi 20 vezes. Pô, melhorou. Eu não vou me bater em mim, pegar um rei e ficar chita batendo em mim. Eu vou entender. E aí, conforme eu vou me amando, eu vou me amar com abundância. E aí, que coisa linda. Eu vou ter tanto amor por mim, tanta abundância, que eu vou dar amor para os outros. Que eu vou poder externar na afabilidade, na doçura. E é difícil, Nelson? Não. Quer ver? Vamos lá. Bom dia. Quando passa uma pessoa, bom dia. A pessoa que é meio desconfiada não te olha, né? Mas 2 dias, 3 dias, eu acho que essa pessoa está me dando bom dia. Bom dia. Entra no banco. No banco. Segura a porta para a pessoa que vem atrás entrar. Olha a afabilidade e a doçura. Não pode fazer que nem uma amiga fez comigo que trabalhava na Caixa Federal. Eu tinha feito uma cirurgia na perna, estava com 2 muletas, eu entrei na fila e disse, não, vem para cá que eu te atendo. Não, eu estou bem aqui na fila. Eu tenho um amigo que está no Canadá há 3 anos,
e nós estávamos conversando, ele disse assim, Nelson, olha o que é cultura. Eu entrei na empresa, trabalhar na informática, e tem só um micro-ondas para aquecer a marmita. Eu entrei na fila, esperar minha vez. E o diretor, gerente da empresa, veio vindo, ficou do meu lado. Quando chegou a minha vez, eu disse, o senhor não quer ir? Ele disse, claro que não, tu chegou na minha frente, é tu primeiro. Não quero tirar vantagem nenhuma. E aí, vamos usar esses últimos 5 minutos para fortalecer bem claramente isso. Vou ler Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Só ouvir não adianta, gente. Eu tenho que praticar, sair no dia a dia. No dia a dia, nas coisas mais pequenas da vida. Eu recebi, através da internet, uma mensagem muito bonita de um rapaz, 4 minutos de vídeo, que ele diz o seguinte, ele estava no aeroporto em São Paulo, Guarulhos, aguardando o voo dele para a Europa, a viagem dos sonhos dele. A viagem dos sonhos dele, ele e a esposa. E ele disse, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Sentou, chamou a moça e disse assim, tu me traz 2 cafezinhos? E perguntou, quanto é que é o cafezinho? E ela disse, R$14. E ele brincou, ele disse assim, nossa, tu vende a prestação, o cafezinho? E ela ficou séria olhando para ele. E ele ficou esperando. 10 minutos depois não veio o cafezinho. E a esposa dele disse, como é que é? Moça, o cafezinho. Passou mais 5 minutos. Ele disse, moça, cafezinho. Aí ela veio com a bandeja, e largou a bandeja intempestivamente na mesinha que ele estava. Blum! E a esposa disse, eu vou falar com o gerente. Ele disse, senta, calma. Nós vamos fazer a viagem dos nossos sonhos. Essa guria está trabalhando desde as 5 da manhã aqui. Eu não sei nada da vida dela. O marido pode ter batido nela. Ela pode estar com um filho doente. Ela pode ter passado por uma morte, de um amor dela. Calma. Aí ela se acalmou, tomaram um cafezinho. Ele foi pagar, já que a moça não veio cobrar ele foi pagar. Quando ele deu o dinheiro para ela, e ela devolveu o troco, ele pegou, botou a mão no braço dela e disse para ela, muito obrigado. E ela disse, obrigado por quê? Porque com todos esses problemas tu tá, porque tu não é assim, tu tá me tratando com delicadeza, tu me deu um cafezinho. E aí a moça começou a chorar e disse, o senhor não sabe a noite que eu tive, meu sofrimento. Está aí a parábola do bom samaritano. Nós somos muito rápidos para ter opiniões, para dizer isso pode, isso não pode. Quando a gente vai procurar a fonte, fica muito fácil de se vencer. Qual é a causa disso aí? Tu não é assim, não é pessoal, porque a gente leva tudo para o pessoal, não gosta de mim. A gente conclui através das nossas hipóteses. E a gente não olha o humano do outro para saber que ele está sofrendo. Vai saber qual é o perrengue. Porque de perto, todo mundo está sofrendo. Mas isso não impede a gente de se alegrar e viver a vida com aquilo que nos cabe a nós. E aquilo que cabe a nós é exatamente nós não ficarmos somente no discurso vazio, porque isso não leva a nada. O comportamento é que vai mudar. E a gente pode ser bom samaritano em todos os dias da vida, da nossa vida, com afabilidade e com a doçura. Bom retorno aos nossos lares e que a gente, todos nós juntos, possamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Muita paz.